Boa noite. Estamos aqui hoje para a gente falar sobre atendimento com adolescentes. Vem comigo, vamos entrar. Vamos colocar aqui o tema da nossa live. Fixado. Nosso tema. Cadê o povo? Vambora, povo. Vambora para a nossa live. Vamos lá começar. Vamos começar nossa live hoje, nossa live raiz, atendimento com adolescentes. Oi, meu povo! Voltei para a live raiz, não fiz terça-feira passada, por motivos de eu estar extremamente exausta, mas voltei aqui para os nossos temas raízes, porque é muito importante a gente continuar com essas lives de terça-feira, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre atendimento com adolescentes e parece, né, ser uma coisa simples, mas não é. A adolescência não é uma fase simples de se lidar, principalmente no atendimento psicológico, no psicoterapêutico, né? Existem muitas questões que são diferentes do atendimento com criança. E a gente sabe que a maioria dos profissionais que atendem crianças atendem adolescentes também. E não é a mesma coisa, não é o mesmo jeito de manejar, não é o mesmo jeito de lidar com a família, não é a mesma forma, existem outras condutas, outras situações que são importantes a gente se adequar e a gente se habilitar para atender adolescentes, tá? Então, nem todo mundo que atende adolescente vai conseguir atender, que atende criança vai conseguir atender adolescente. E atender adolescente também não é a mesma coisa que atender adulto, porque adolescente não é completamente independente. Adolescente não faz exatamente as coisas por sua própria conta, né? Normalmente quem paga, inclusive, o atendimento do adolescente é a família, né? É algum responsável por ele, não é ele mesmo. Quem arca com os custos, né? E as responsabilidades. Um adulto é diferente, um adulto arca com suas próprias responsabilidades, pelo menos deveria. Mas o adolescente não. Então, existem muitas minúcias aí, muitas coisas que são, muitos detalhes, né? Que são bem sutis e que fazem a diferença, principalmente na qualidade do atendimento com o adolescente e no sucesso desse atendimento. Muitas pessoas, né, acham, entendem, muitos profissionais entendem que a maior dificuldade já é no início do atendimento, né, naquele primeiro momento com o adolescente, porque a maioria dos adolescentes, pelo menos na nossa ideia, né, na nossa idealização, o adolescente não vai se expor, não vai querer dizer, não vai querer falar, é o adolescente monossilábico, é o adolescente que vai bater de frente, né? Que vai ser
contra estar ali naquele processo e não necessariamente é assim, tá? E depende muito da gente, né? Do profissional, da profissional que está ali envolvido no atendimento, isso ser de outra forma, isso se dá de outra forma. Boa noite, amor! Que bom que você está aqui, me vendo hoje. Pedacinho do céu, orgânicos. Ai, gente, quem faz meus cafés da manhã ficarem deliciosos. Ele não está aqui, mas os produtos estão. Abrindo um adendo para fazer um merchan do negócio do bofe, né? Do homem, do marido, do namorado. Gente, eu fiquei muito na dúvida hoje se eu falaria nessa live das perguntas, se eu responderia as perguntas que colocaram e muitas, né? Ou foram muitas perguntas sobre atendimento com adolescente, gostei da participação de vocês aqui, ou se eu vou seguir o roteiro que eu fiz para falar sobre atendimento com adolescente. Boa noite, Renatinha! Mas eu vou mesclar, porque as perguntas foram bem interessantes, tá? Foram muitas perguntinhas. Olha que cacetada de perguntas. E daqui a pouco a gente começa com elas, tá? Eu quero começar com o meu roteiro mesmo, porque eu acho que, como a gente tem uma proposta de ser live raiz, não é uma live de perguntas e respostas só, como tem essa proposta da live raiz, é uma proposta de conteúdo, é como se fosse uma aula. A ideia é ser uma aula. Ai, amor do Espaço Amarelo, estaremos juntas semana que vem fazendo uma live simplesmente incrível aqui, viu, meu povo? Todo mundo aqui semana que vem. Na próxima terça, Raíssa vai estar comigo. A próxima terça vai ser uma live com convidada, né? E Raí, do Espaço Amarelo, vai estar comigo para falar sobre suicídio na infância e adolescência. Que tema! Vai ser incrível. Mas vamos lá, né? Vamos para o nosso roteirinho de hoje. O nosso roteiro é para falar sobre atendimento, é para falar sobre a prática, porque eu acredito que isso é o que pega, né? Para além das teorias, para além das demandas que a gente vai receber, né? Das patologias, das psicopatologias que a gente vai precisar saber, entender, compreender. Para atender o adolescente, a gente precisa saber da prática, né? Das questões práticas. E eu queria começar já fazendo uma grande, né, mostrando uma grande diferenciação no atendimento com o adolescente, é quando a gente que atende o adolescente, nós, psicólogos de adolescentes, primeiro percebemos quem fomos nós na nossa adolescência, né? Quem era a gente enquanto adolescente? Que adolescente a gente foi, né? É super importante a gente pensar nisso, porque o adolescente que a gente vai atender provavelmente vai projetar, vai produzir na gente uma projeção do adolescente que a gente foi, mesmo que a gente não se lembre exatamente como ele foi, né? Como ela foi. A gente, no caso. Então, é super importante que a gente tenha essa ideia de quem a gente foi, de que adolescente a gente foi, de quais questões a gente vivenciou, quais dilemas a gente enfrentou, né? O que foi que a gente trouxe da adolescente mal resolvido para agora, inclusive precisamos resolver para atender adolescente. Do mesmo jeito que precisamos fazer isso para a infância, tá? A gente precisa fazer isso, principalmente para o adolescente. Lori Meg, amore, você estava comigo no meu curso presencial de adolescentes. Ai, foi tão lindo, né? Ela colocou, não atendo pessoas nessa fase, vim te ver, adoro te ouvir, saudades, amor. Que bom que você está aqui, Lori. Então, a gente precisa entender quem foi esse adolescente. Quem fomos nós nessa adolescência? Quais dilemas a gente vivenciou? Como é que a gente era, né? Será que a gente, quando era adolescente, a gente se abria facilmente assim para um outro, né? Para um outro estranho? Bem, na minha adolescência, essa coisa de fazer terapia ainda era uma coisa muito difícil. Nem todo mundo fazia terapia. Eu lembro que na minha adolescência, com meus 14, 15 anos, eu tinha um colega de sala que ele fazia terapia porque o pai dele tinha morrido quando ele tinha 4 anos. E por conta desse processo de luto que ele tinha vivenciado, dessa experiência com o pai, ele fazia terapia. E eu morava no interior da Bahia e ele morava lá também, a gente estudava lá. E ele vinha toda semana para Salvador, para a capital, né?
fazer terapia, porque lá não tinha, nem sonhava em ter psicólogo. Hoje, nesse mesmo interior, já é difícil. Imagine, né? Há quantos anos atrás, deixa eu denunciar a minha idade. Ah, gente, vocês sabem que eu fiz 40 anos, né? Então todo mundo sabe que eu quarentei na quarentena. Então, tudo bem. Não sei fazer conta também. Há 35 anos atrás, não, que eu tinha 5, que louca. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Então, era muito difícil essa coisa de ter psicólogo. Então, provavelmente aí, na adolescência, de nós, psicólogas e psicólogos de hoje, não existia muito essa coisa de psicologia, de atendimento. Quando existia, era muito elitizado, né? A gente não tinha psicólogos na escola, nas escolas. Hoje a gente tem muitos psicólogos na escola. Então, assim, pensem se a gente, enquanto adolescente, naquela época, tá? A gente se abriria facilmente para o estranho, né? Pensem como a gente era na escola, como a gente vivia as questões do bullying, que já existia nessa época e muito, né? Como é que a gente vivenciava a nossa sexualidade, como eram as questões de gênero, como era um menino ou uma menina naquele momento da adolescência se ver, né? Se identificar como homossexual, né? E como era isso? Como é que a gente vivenciava essas questões todas? Como foi a mudança de corpo, a mudança física, a mudança de mente, né? As relações familiares com pai, com mãe, eram invasivas, não eram? Era tudo tranquilo, né? Então, assim, vamos fazer uma retrospectiva aí da gente adolescente, porque eu tenho certeza que a gente vai se conectar melhor com o adolescente que a gente vai atender. Não tenham dúvidas. Principalmente porque a gente não vai também deixar que as histórias se envolvam, né? Porque quando a gente toma consciência das coisas nossas, né? A ideia é que isso não se misture com o outro, principalmente no processo terapêutico. Por isso que é super importante, eu digo aqui, que fazer terapia pessoal para o psicólogo clínico é mais importante do que ter uma pós-graduação, uma especialização em alguma coisa, tá? E, na verdade, eu falo de um tripé, né? Da terapia pessoal, e aí agora eu quero marcar isso por conta dessa coisa da gente se entender enquanto adolescente. A supervisão, porque a gente não dá conta de muitos casos, né, que a gente atende. Também por conta das projeções e porque a gente realmente não sabe tudo. E uma formação continuada, que não necessariamente precisa ser uma especialização, né, um mestrado, pode ser outras coisas. Aí todo mundo aqui já começou lembrando das suas adolescências, né? Shirley, oi Shirley! Falou, me lembro de muita coisa na adolescência, né? E hoje com sua filha, como é isso? Você faz aquelas, né? Associa, você, né? Lembra da sua adolescência e pensa, ai, Bianca, né? Shirley é a tia do meu filho, por isso que eu tô falando o nome dela, tá, gente? Bia é prima de meu filhote. Léo tá falando aqui que ele lembra da época que vinha com o seu conhecimento. Psicólogo era para doido, exatamente, nessa época. Ainda hoje, muita gente ainda pensa isso, mas na minha época da adolescência, na sua adolescência, psicólogo era para doido, né? Silvíssima, sua maravilhosa. Estou lhe indicando loucamente já para os adultos que estão me pedindo psicoterapia, tá? Sigam, gente. Silvia Fleming, maravilhosa, psicóloga, incrível, está falando sobre autoestima, o que é essencial para trabalharmos com adolescentes, hein? A gente entender sobre autoestima e a gente entender que autoestima não é se achar bonito, né? Silvia, acabar com esses mitos. A autoestima fala de outras coisas, de potencialidade, empoderamento, de outra história, né? Mari, meu amor, está aqui coladinha comigo, que bom. Então, quando a gente se vê enquanto adolescente, o segundo time, o segundo momento é quem é o adolescente que eu atendo? Quem é o adolescente que está de frente para mim? Quem é aquela criatura que eu vou receber para atender, né? Que tem 15, 14, 16, às vezes 18. Hoje eu atendo alguns adolescentes bem peculiares, que são adolescentes que estão saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então, eu atendo muito algumas meninas, principalmente atendo meninos também, mas atendo muitas meninas de 20 e poucos anos, que estão entrando na faculdade ou saindo da faculdade. Então, é uma transição adolescente ainda, né, nessa fase. E eu atendo alguns pacientes dessa idade, é bem interessante. E atendo muitos pré-adolescentes também. Então, a criança que está saindo da infância
e entrando na adolescência no olho do furacão, literalmente, porque a adolescência é isso, né? É tudo se mexendo ao mesmo tempo. Todas as dores, todas as sensações, todas as ideias, né? Embora nem todos os adolescentes são iguais. Os adolescentes são bem diferentes. Inclusive, essa semana, vou dizer para vocês que eu estou com uma programação especialérrima, nem especialista, especialérrima, né? E vocês vão ver carinhas de adolescentes por aqui no meu perfil, tá? Em vídeo, em live. Vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo com meu filho e ele vai falar um pouco sobre como é que ele está vivenciando essa pandemia enquanto adolescente. Tem um vídeo que vai rolar aí muito legal também, uma live especialíssima com uma sobrinha minha maravilhosa, Bia, que quer ser psicóloga. Ela está no 2º ano agora e ela disse que quer fazer psicologia. E a gente vai falar sobre também o adolescente na pandemia. Na verdade, o vídeo que ela gravou vai falar sobre isso, mas a nossa live vai falar sobre a interferência familiar na escolha da profissão do adolescente. Vai ser bem legal. E amanhã a gente tem uma live maravilhosa com a ebiatra, que é uma médica pediatra que atende adolescentes, especialista em adolescentes, que é a Jade, e ela não está aqui agora, porque ela está fazendo outra live nesse exato momento que eu, com um psiquiatra, eu acho, com outro profissional. Mas amanhã eu vou estar aqui com Jade Pedrosa, que é uma ebiatra maravilhosa, e a gente vai falar sobre os sintomas físicos e psíquicos, né? Eu e ela, a gente vai fazer essa dobradinha aí amanhã, dos adolescentes nessa pandemia. Então, vocês estão percebendo que essas 2 semanas vão bombar, né, de conteúdos riquíssimos com a participação de adultos, de médicos, de psicólogos, de especialistas em algumas demandas, como Raíssa no suicídio, de adolescentes que estão vivenciando situações mais normais, né? Enfim, vai ser massa essa semana. Essa é a outra, são 2 semanas só sobre adolescência. Silvinha está dizendo aqui que ela fez um vídeo de recursos com adolescentes para atendimento online. Ah, para fazer. Faço sim. Na verdade, eu tenho um curso, eu vou falar dele daqui a pouco. Eu tenho um curso sobre atendimento com adolescentes e eu falo no curso sobre tudo isso. São 7 módulos esse curso. E esse curso fala sobre tudo esse geral que eu vou falar aqui hoje, né? Da gente, quanto adolescente, tem atividade, né, para o terapeuta nesse curso prático para a gente fazer de autoavaliação. Quem é o adolescente que a gente atende? Então, eu falo muito sobre a adolescência de hoje, né? A adolescência que a gente encontra hoje. Existe, isso é muito legal, gente, a gente não achar que existe só um tipo de adolescente, né? Só o adolescente que contraria, só o adolescente que bate de frente, só o adolescente radical, só o adolescente porra louca, né? Que não quer saber de nada, que não se responsabiliza, não. A gente tem vários tipos de adolescentes, porque são pessoas antes de serem adolescentes, né? Então, a gente tem uma adolescência padrão, que a gente já espera, que é a adolescência rebelde, né? A adolescência viva Cazuza. Inclusive, hoje, Cazuza completa 30 anos que foi embora, que deu tchau pra gente, com muita dor no meu coração. E existe o adolescente que é mais quieto, que é introspectivo, né? O adolescente que mais depressivo, que tende mais para a depressão, e o adolescente mais expansivo, mais aberto, né? O adolescente mais irresponsável. E a gente tem de todos os modelitos, né? E essa semana a ideia é a gente trazer conteúdos falando deles todos. E no meu curso, no módulo, que é o que a gente fala sobre quem é o adolescente que você atende, eu esmiuço todos esses tipos de adolescentes, né? Que vai ser quem a gente vai encontrar para a gente atender. Então, é super importante que a gente conheça sobre a adolescência, né? Que a gente estude sobre a adolescência de uma forma ampla, de uma forma mais holística, principalmente, né? Que a gente, psicólogo, não pense que a adolescência é só um modelo, né? Que a adolescência é só uma fase de mudanças, né? Não, é muito mais do que isso, tá? E aí, hoje, eu fiz uma postagem aqui, antes da nossa live, sobre livros que eu indico para quem quer atender adolescente, né? E naqueles livros ali, se vocês lerem cada um deles, cada um daquele livro ali, eu posso dizer que vocês vão estar super preparados para esse quesito de quem é o adolescente que eu recebo na minha sala, né? Pode ter certeza que vão. Não vai perder, não, amor? Quero ver você não perder, viu? Espaço Amarelo, a Raíssa está dizendo aqui que a Cazuza foi uma adolescência cristalizada. Fiz um trabalho sobre isso. Ai, você vai falar.
na live. A gente tem que fazer 50 milhões de lives para falar sobre tudo o que você estudou. Que não dá, né, amor? Não tem condição. Você é uma verdadeira... como é que chama? Você é uma monografia ambulante, Raíssa. Se emocionar, sua linda. Beijo, lindona. E a gente precisa falar, né, principalmente do vínculo com o adolescente. Como é que eu formo o vínculo com o adolescente? E aí, mais uma vez, a gente precisa entender o que é vínculo no processo terapêutico, tá? Vínculo no processo terapêutico não é agradar o outro, não é dar presentes, né? Não é ser fofo, não é ser legal, tá? Vínculo é confiança, tá? Vínculo é eu ter uma relação que o outro confie e se abrir para mim, em se expor para mim, em se colocar, né? No processo terapêutico, nós, terapeutas, né, somos o espelho de quem está ali na frente. Então, a gente precisa se vincular de uma forma que o outro consiga se enxergar na gente enquanto espelho, né? Já é difícil a gente olhar para o espelho, né? A gente se vê no espelho. Eu acho que hoje a dificuldade maior que a gente está tendo nos atendimentos online, principalmente, né? A dificuldade maior não, mas uma das dificuldades é essa, da gente ter que se olhar, né? Da gente ter que se ver. Eu aqui estou falando com vocês e estou me vendo ao mesmo tempo. Então, às vezes é difícil eu não consertar um cabelo, eu não fazer uma coisa, eu mexer no nariz e ficar com vergonha, porque eu mexi no nariz, cocei o nariz, com vergonha, né? Então, assim, o psicólogo, a psicóloga na frente de um adolescente é o espelho dele. Então, muitas vezes, esse adolescente, se não for vinculado, né, se não fizer um vínculo satisfatório, ele não vai conseguir se ver ali, diante daquele outro que precisa emergir do adolescente tudo o que for possível ser emergido. E nem tudo vai vir à tona, viu, gente? Porque o adolescente está em construção, assim como a criança. Então, não exijam do adolescente aquilo que também ele não é capaz de oferecer, principalmente para ele mesmo. Antes das 20, você não perde não, né, amor? Então, quando a gente fala do vínculo do adolescente, é importante a gente falar daquela situação de quem a gente atende primeiro. Muitas pessoas perguntam isso para mim, mas Dani, quem eu atendo primeiro quando eu atendo adolescente? O adolescente ou a família? Né? E quando uma família me procura, quando os responsáveis, os cuidadores me procuram para um atendimento com adolescente, e aí eu estou falando de adolescentes acima de 14 anos de idade, tá? Na minha experiência, na minha prática. Primeira coisa que eu falo é, o adolescente ou a adolescente já topou, já sabe que vai fazer o processo terapêutico, já aceitou, como é que tá isso aí? Como é que tá esse combinado com esse adolescente, né? E aí, diante daquilo que esse cuidador me falar, eu vou pedir para que eles combinem quem eles querem entre os cuidadores e o adolescente que eu atenda primeiro. Se eles querem que seja um ou outro, se eles querem que seja juntos, mas a decisão precisa partir principalmente do adolescente. O adolescente que precisa dizer quem é que ele quer ou ela quer que seja escutada primeiro pelo profissional, tá? E aí eu faço aquilo que for combinado por eles. Então, não sou eu quem decide quem atende primeiro, se é o adolescente, se é a família, se é os dois juntos. Quem decide é o adolescente. Ele já começa o processo terapêutico decidindo sobre como é que esse processo terapêutico vai ser conduzido. Até porque, minha gente, o processo é dele, não é meu, né? Então, essa condução precisa ser feita pelo adolescente. O que eu faço é o manejo, né? O que eu faço é mediar essa condução, né? Eu sou a mediadora. Então, isso é extremamente importante para o vínculo. Porque se a gente atende uma família sem necessariamente ter a opinião da adolescente e depois eu faço a escuta da adolescente, a adolescente vem para a gente achando que aquilo é imposição, né? E já vem dizendo, não acho que eu tenho que fazer terapia, não sei por que eu estou aqui, né? Não preciso disso. Né? E aí alguns me falam, como eu disse no vídeo que eu postei essa semana, quem precisa da terapia não sou eu, são meus pais. Vários adolescentes disseram isso para mim, né? Então, quando esse combinado é feito anterior, isso aí é muito difícil de acontecer, tá? A não ser que o adolescente realmente não queira de jeito nenhum. Inclusive, tem uma pergunta que me fizeram aí, mas no Stories, que eu vou responder daqui a pouco, que é sobre isso, que é bem interessante. E aí, depois que a gente tem um vínculo formado com esse adolescente, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente avalia, a gente faz a devolutiva, e no caso do adolescente, a gente com certeza faz a devolutiva com o adolescente primeiro, tá? Ou a gente combina com o adolescente se quer fazer juntos,
né? Acontece também do adolescente falar, não pode fazer a devolutiva juntos, eu, meu pai, minha mãe, eu, meu cuidador principal, né? E a gente, depois que avalia, a gente vê como é que vai intervir, qual vai ser a intervenção mais adequada, ou as intervenções mais adequadas, aí a gente começa a pensar nos recursos. Embora já existam recursos que a gente utilize na avaliação, tá? A gente pode utilizar os testes, óbvio, né? Nas avaliações também, mas no meu curso tem um módulo específico só sobre recurso terapêutico para utilizar com adolescente. E é bem legal. E aí eu trouxe algumas coisas aqui que eu queria mostrar a vocês, que a gente já encontra no mercado hoje muitas estratégias de recursos. Como, por exemplo, esses cardzinhos, né? Que a gente encontra facilmente na internet ou nas livrarias. Todos os que eu tenho aqui eu comprei em livrarias. Ou na Cultura ou na Saraiva. Eu sou a louca dessas caixinhas, né? E às vezes eu nem gosto muito das caixinhas, nem acho elas tão atrativas. Mas elas me dão ideias para eu criar ou eu adaptar algum recurso para adolescente. Então, por isso que eu acabo comprando e sempre uso, sempre funciona. Então, essa daqui é bem legal, que fala do comportamento do adolescente, né? E a gente lê para o adolescente, ele vai falar sobre isso. E a gente pode inserir essas perguntinhas, essas caixinhas aqui, em outras coisas, né? Em outros jogos, às vezes um jogo de carta, um jogo de dama, numa conversa, a gente pode criar um tabuleiro, enfim, a gente pode ser bem criativo nesse aspecto, tá? E tem essa daqui que eu gosto muito, que é o Eu na Escola, que a gente pode usar tanto para criança quanto para adolescente. É bem legal, tá? E a gente faz as perguntas que têm a ver com o ambiente escolar, que tem várias coisas sobre bullying. Você usa esse aqui com adolescente? Alcione, legal. Bibia, você entrou, garota. Já falei da nossa live que vamos fazer sexta-feira, tá? Sobre profissão. Eu gosto muito desse aqui que fala de profissão. Profissão futuro, né? Sem perguntas para auxiliar na escolha profissional. É muito legal isso aqui. Ai, Bia, você é maravilhosa. Dona da parte PC do meu coração todinho. Não dou conta de você. Tem essa que é muito legal também, que é Papo Team, né? Que é um jogo de conversa mesmo, é um bate-papo que a gente pode ter com adolescente. E assim, essas cartinhas, às vezes, elas dão muito certo quando a gente troca com o adolescente. Então, assim, o adolescente lê e responde um, a gente lê e responde outro, tá? Mas aí, muito cuidado para não colocar o seu conteúdo no processo terapêutico do adolescente. Isso precisa ser muito bem manejado. Eu gosto desse muito aqui também, que é Trocando Papéis, né? Família, inclusive esse aqui. Várias famílias, vários adolescentes falaram, tia Dani, ou Dani, né? Alguns insistem em me chamar de tia. Onde é que eu compro? Que eu quero jogar lá na minha casa, com minha mãe, com meu pai, com meu padrasto, com minha irmã. É bem legal esse aqui, que é Troca Papéis. Muito, muito legal esse aqui, tá? E tem esse aqui que eu amo também, que é Empatia para Crianças e Adolescentes, que são cartinhas que falam também de situações que utilizam, né, a empatia como modelo. Então, são situações que a gente vai ler e o adolescente vai responder, vai dizer a opinião dele. Então, é bem legal. Quando é que essas caixinhas podem ser utilizadas, Dani? Quando a gente já tem um vínculo bacana com o adolescente, tá? Eu não gosto de utilizar essas caixinhas sem vínculo, porque a tendência do adolescente não querer responder é muito maior, tá? Então, eu prefiro primeiro fortalecer o vínculo. E como é que eu fortaleço o vínculo com o adolescente, Dani? Primeiro, me interessando por ele, né? Me interessando pelas questões dele. Não um interesse curioso, né? Eu quero saber tudo de você. Ou então, eu quero que você me conte quais são os seus problemas. Não um interesse patológico, né? Mas um interesse pelo que o adolescente tem de bom, pelo interesse pelo que o adolescente faz de legal, que acrescenta a vida dele, né? Que faz sentido para ele. Interesse pelas coisas que o adolescente faz sentido. Então, isso é chave para a gente trabalhar com o adolescente no início, com qualquer demanda, tá? A gente vai trabalhar interessado, a gente é a presença interessada no adolescente ou na adolescente. E aí a gente consegue se vincular legal. E aí depois a gente parte para os recursos mais específicos, né? Mais elaborados. Enfim, e aí a gente conhece esse adolescente, né? Que é muito legal, inclusive para pensar em quais recursos eu vou utilizar com ele. Tem adolescente que não vai gostar de ler essas cartinhas, mas vai gostar de jogar cartas, né? Uno, por exemplo,
ou dama, e a gente pode envolver essas cartinhas no jogo de alguma forma mais estratégica. Tem adolescentes que vão amar pintar, que vão amar desenhar, que vão amar escrever, e aí a gente vai pensar nos recursos que tem a ver com aquilo que faz sentido para esse adolescente, tá? E isso aí tem a ver com as técnicas e as ferramentas que a gente utiliza para eles. Eu gosto muito de trabalhar com o adolescente com aquilo que ele vivencia. Então, assim, se o adolescente gosta muito de videogame, a gente vai conversar sobre os videogames, ele vai me mostrar os videogames, os jogos, o que é que aquele jogo fala, se aquilo é interessante ou não é, o que é que ele acha de interessante daquilo, né? Se ele gosta de música, a gente vai trabalhar muito com música, a gente vai utilizar as letras das músicas, a gente vai ouvir as músicas, né? Se o adolescente gosta de filmes, de maratonar séries, a gente vai falar das séries, a gente vai repercutir isso aí. Então, a gente precisa se interessar por aquilo que faz sentido para o adolescente. Isso, com certeza, vai fazer ele se vincular com a gente muito melhor. Isso vai fazer a gente avaliar o adolescente muito melhor, porque a gente vai descobrir e entender melhor sobre o que o adolescente pensa, o que o adolescente sente e o que o adolescente está vivendo, o que é que realmente esse adolescente traz de demanda, né, para a gente. Simplesmente a gente se interessando pelo conteúdo deles. Então, a gente não precisa forjar um inquérito policial para atender adolescentes, eles vão correr da gente, tá? E às vezes, mesmo assim, mesmo vinculado, o adolescente vai querer se calar em alguma situação, não vai saber o que dizer, não vai estar bem naquele momento para estar no processo. E o melhor que a gente pode fazer é respeitar o momento desse adolescente, a situação desse adolescente, né? E quando a gente respeita, o adolescente respeita a gente também. Vocês podem ter certeza. E não só a gente, quanto terapeuta, mas o adolescente respeita o espaço dele no processo terapêutico. E a gente precisa deixar muito claro para o adolescente que aquele espaço é dele, não é nosso, não é do pai, não é da mãe. Por isso que é importante a gente combinar tudo com o adolescente. Então, a gente combina a devolutiva com o adolescente. Se a gente precisa conversar com o pai e com a mãe, se a gente precisa fazer uma visita escolar, se a gente acha que isso é importante, combina com o adolescente, tá? Nada vai ser o contrário ou nada vai ser a revelia do adolescente. Ele precisa saber de tudo que vai acontecer no processo terapêutico dele. E precisa concordar, porque senão a gente vai se colocar em muitas enrascadas com eles. Muitas, não são poucas, tá? E a gente precisa pensar também que a relação com a família é muito diferente da relação com a família que a gente tem no atendimento com a criança. Então, a gente tem uma família aí que ela precisa ficar um pouco mais afastada do processo terapêutico do adolescente, que ela vai entrar quando couber que ela entre, né? E através do adolescente. Muitas vezes, uma intervenção familiar num atendimento com adolescente equivocado, a gente arruína o processo terapêutico desse adolescente. Porque ele vai entender que a gente fez uma aliança com a família para a gente consertá-lo. O adolescente entende isso muito mais rápido do que a criança, tá? Então, muito cuidado com essa relação familiar, com essa invasão que às vezes a família faz. A gente também tem a família que é o oposto disso. A gente tem a família que negligencia. E coloca o adolescente lá e fala, oh, tchau, não me procure, não quero saber de nada, né? E aí a gente combina com esse adolescente também a entrada dessa família no processo terapêutico, né? Como é que a gente vai aproximar essa família do processo terapêutico, porque aí automaticamente a gente vai estar aproximando essa família desse adolescente. No Núcleo de Psicologia está perguntando aqui, nada evolutiva, Dani, é necessária a presença do pai e da mãe ou só um ou outro? Nada evolutiva, é importante a presença de quem o adolescente quer que esteja presente. Não importa se é o pai, se é a mãe, se é os dois, tá? A gente vai fazer a devolutiva para quem o adolescente entender que é importante fazer a devolutiva. Normalmente, eu faço a devolutiva para aquele pai ou para aquela mãe que me procura inicialmente, tá? Mas, principalmente no atendimento com adolescente, eu preciso fazer a devolutiva para o adolescente. É mais importante do que para o pai e para a mãe, tá? Para o pai e para a mãe vai ser importante se aquele pai e se aquela mãe tem a ver com a demanda principal do adolescente. Aí vai ser super importante a devolutiva, mesmo que o adolescente não queira. E aí a gente combina com ele que é importante e que vai ter que acontecer, tá? Isso, a gente combina tudo com o adolescente.
não só combina, a gente não precisa pedir permissão do adolescente, tá, gente? Muito cuidado com isso. A gente precisa mostrar ao adolescente que aquilo é importante e que precisa ser combinado com ele, tá? Eu não só combino, vou fazer a devolutiva com seu pai e com sua mãe, vou fazer a devolutiva com vocês separadamente, né? Ou juntos, como eu combino também o que eu vou dizer. Da seguinte forma. Primeiro eu faço a devolutiva com o adolescente, tá? E aí eu vou dizer ao adolescente como é que eu quero fazer a devolutiva para os pais e o que é que ele acha daquilo, né? Então, isso é muito importante. Porque senão a gente volta da devolutiva para a intervenção com o adolescente todo fechado em copas, porque ou a gente falou demais para os pais, né? Ou a gente disse coisa para os pais que o adolescente não sabia que a gente ia dizer, e que o rumo da conversa foi para outro lugar, né? E aí a gente desfavorece todo o processo terapêutico. Pode, deve, na verdade, deve perguntar se ele deseja participar, tá? Tudo em relação à devolutiva com os pais precisa ser previamente combinado com o adolescente que eu estou avaliando. E aí, por isso que eu preciso devolver primeiro para o adolescente, para ele se situar e entender o que é que os pais realmente precisam participar ou como precisam participar ou não. Entende? Vamos começar aqui, a gente está na metade da live. Deixa eu começar a responder as perguntinhas que fizeram para mim hoje, tá? Vou começar aqui com terapia.com. Adolescentes com compulsão alimentar, onde pais precisam esconder comida, né? Ela quis saber sobre isso. Bem, quando a gente tem um adolescente com essas demandas bem específicas, né, de alguns transtornos, né, de algumas psicopatologias mais sérias, primeiro, a gente, enquanto psicólogo, precisa estudar sobre essas psicopatologias, tá? Segundo, a gente precisa entender como é que esse sintoma, ou esse comportamento, ou essa patologia que o adolescente está trazendo interfere na relação familiar, né? Como aquela relação toda favorece ou não, intensifica ou não aquele comportamento do adolescente ou aquele sintoma do adolescente. E aí a gente tem que manejar e participar o adolescente e a família com todas as questões que são necessárias, tá? Então, assim, se os pais precisam esconder uma comida para o adolescente não comer, é porque a situação de compulsão alimentar está muito séria, né? E a gente precisa dar seguimento ao atendimento de uma compulsão alimentar. Então, não é qualquer psicólogo que vai saber trabalhar com isso. Por exemplo, a gente precisa entender sobre compulsão alimentar, tá? Muitos adolescentes que têm compulsão alimentar mais sérias precisam também de um atendimento multidisciplinar, multiprofissional. Então, não é só o psicólogo que vai atender. Vai ter também acompanhamento psiquiátrico, tá? E aí fica difícil, às vezes, gente, de eu dar uma resposta em relação a isso, mais apurada, né? Mais extensa, mais detalhada, porque eu não sei do caso, não conheço o caso, né? Assim, por alto, adolescente com compulsão alimentar, onde os pais precisam esconder a comida, eu preciso entender muita coisa sobre esse adolescente, sobre essa família, sobre esse esconder a comida, né? Eu preciso entender o caso. Aí é um estudo de caso, aí é uma supervisão. Para a gente poder responder de uma forma mais específica, tá? Dani, o adolescente chegou dizendo da ansiedade e até vê vultos em duas sessões. Mas na próxima não falou mais nada. Devo deixar que ele traga mais algo sobre os vultos ou questioná-lo? Olha só, essa coisa de perguntar ao adolescente, né, o que ele disse na sessão passada, isso vai depender muito da sessão futura, né, da sessão presente, né, daquele momento. Se você acha que é importante falar com esse adolescente de novo sobre isso, não é uma coisa simples que ele trouxe, né, e que é importante retomar, retome, não tem problema nenhum, né, inclusive para avaliar de que vultos é esse, o que esse adolescente quis dizer com isso, ele falou sério, né, ou ele brincou, né, ou ele quis trazer aquilo para chamar a tua atenção de alguma forma para ele. Então, alguns temas que os adolescentes trazem, assim como as crianças, são super importantes serem retomados em algum momento, sim, não tem problema nenhum retomar, tá? Agora, retome com cuidado, sabendo como falar. Não precisa, por exemplo, começar um atendimento retomando aquilo que você ficou encucado, que o adolescente falou na sessão passada, tá? Isso pode vir naturalmente durante a sessão. Deixa primeiro o adolescente trazer o conteúdo daquela sessão, que é o que ele quer trazer naquele momento, tá? E o adolescente que sofre de grande ansiedade, principalmente nessa pandemia,
Aí, Trinchão, a gente precisa cuidar da ansiedade dele. Em primeiro lugar, a gente precisa cuidar do sintoma, né? Para depois a gente começar a trabalhar a demanda. Qual é a demanda? É o que está por trás dessa ansiedade, que é a pandemia, que é a situação familiar, muitas vezes que complicou por conta da pandemia, né? Que são as questões do próprio adolescente que se intensificaram por conta da pandemia, por conta do isolamento social. Mas primeiro a gente cuida dessa ansiedade. E para a gente cuidar de ansiedade, a gente tem que entender sobre a ansiedade, tá? A gente tem que entender sobre como acalmar a ansiedade de um adolescente ou de uma criança. E aí é comer livro, não tem outra coisa para fazer, não. Ou vamos embora para a supervisão, né? Gabriela perguntou aqui para mim. Os adolescentes que atendo ficam mais na narrativa, quase não utilizam recursos terapêuticos. Sua opinião? Massa! Minha opinião é a gente vai trabalhar com aquilo que o adolescente trouxer. A gente não precisa necessariamente trabalhar com recurso terapêutico porque tem que fazer. Não, tá? A gente usa o recurso como uma ferramenta de apoio. Se eu não preciso da ferramenta de apoio, se a casa está sendo construída com as próprias mãos do adolescente, você não precisa de um martelo, você não precisa de um carrinho de mão, né? Você não precisa de uma escada rolante para me levar para mais alto. Se o adolescente faz isso por conta própria, maravilha, perfeito, não tem problema nenhum nisso, tá? O que mais? Vamos lá para a próxima pergunta. A Luana aqui me perguntou o que fazer quando o adolescente só vai à terapia quando os pais obrigam. Bem, primeiro a gente precisa conversar com esses pais, por isso que eu gosto de ir no início, né, saber dos pais, se esse adolescente realmente quer ir, né? Eu gosto de que combine com o adolescente quem é que ele quer ser, quem ele quer, se ele quer, né, tá ali naquele processo ou não, porque eu só atendo quem quer ser atendido, mesmo que seja criança. Adolescente é muito pior, eu não atendo adolescente se o adolescente não quiser estar ali, não, tá? Eu não faço nada, eu não obrigo o adolescente ou a criança está ali comigo. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, a primeira coisa que você precisa é conversar com esses pais. Por que eles estão obrigando o adolescente a fazer terapia, né? É um processo muito sério, né? Que realmente precisa do processo terapêutico daquele adolescente estar ali. Então, vamos conversar com o adolescente, né? E explicar que é um problema sério. Se a gente falar aí de uma coisa mais séria ainda, né? De um transtorno mais sério, aí a gente não está falando só de pais que obrigam, a gente está falando de questões que o adolescente não tem nenhuma condição de ter autonomia nesse processo, tá? E aí a gente precisa de outras intervenções, não só a nossa, né? Mas a gente precisa da ajuda aí dos outros profissionais que trabalham em paralelo com esse adolescente que está mais adoecido, tá? Val perguntou aqui para mim. Dani, quanto a segredos de comportamentos que os adolescentes trazem abertamente para o terapeuta, como o uso de bebidas, drogas ou relações afetivas homossexuais, como proceder com as devolutivas aos pais? Bem, você não é... Como é que a gente chama? Você não é 171, né, amiga? Você não é caô, você não está no processo terapêutico para ficar contando para os pais o que o adolescente te conta, né? O que o adolescente te fala. A gente trabalha isso com os adolescentes. E se a gente vê que tem uma necessidade de alinhar isso com a família, a gente diz para o adolescente, vamos alinhar isso com a sua família. É importante, né? A gente vai ter que trabalhar juntos com a sua família em relação a isso. Vamos precisar conversar sobre isso. E aí a gente ganha a confiança do adolescente para que isso aconteça, tá? Se a gente vê que a vida do adolescente está sendo colocada em risco, que ele está se colocando em risco, aí eu comunico para ele que eu vou comunicar com a família, tá? O que eu nunca posso fazer, Val, nunca é falar coisas para a família que o adolescente não sabe que eu falei, tá? Como se eu tivesse denunciando esse adolescente, como se eu tivesse traindo a confiança desse adolescente. Isso eu não posso fazer nunca, jamais. Então, se eu preciso dizer alguma coisa, eu digo combinado com o adolescente, ou eu digo mesmo para o adolescente. Infelizmente, vou ter que falar mesmo sem você querer. É para o seu bem, né? Conheço uma pessoa que obriga a filha a fazer terapia. Ela chora para não ir à consulta e detesta. Pois é. A psicóloga falou para o pai que a criança não tem que querer. Deve levar obrigada sem ela querer. Ai, gente. Falar o que sobre isso, né? Não tem como. Não tem como.
Enfim, eu não gosto de obrigar ninguém a nada, nem criança, nem adolescente, nem ninguém, tá? Comigo tá porque gosta de estar, porque é importante estar, porque quer estar. Só assim, inclusive, o processo vai funcionar. Se tem uma criança muito resistente à terapia, eu vou trabalhar com a família. Se eu trabalho com a família, eu já ajudo a criança, pode ter certeza disso. E aí a gente precisa esclarecer isso para a família. A questão é que algumas profissionais não querem perder o cliente. E aí não adianta. Eu ganho cliente, mas eu perco o processo terapêutico. De que me adianta? De absolutamente nada. Dani, como fortalecer um adolescente para que o mesmo conte sobre sua sexualidade, quando o mesmo também tem o mesmo propósito no processo terapêutico? A gente fortalece no desenrolar da terapia, né? Não, a gente não tem uma injeção de fortalecimento, de falar, tome aqui, né? Não é o que a gente vai dizer simplesmente como incentivo para o adolescente que vai fazer ele tomar coragem, né? Isso precisa partir dele, de dentro para fora. Então, isso é o processo terapêutico que a gente faz, é o nosso trabalho, é a condução do nosso trabalho. E aí, mais uma vez, eu preciso conhecer o caso, eu preciso saber como é que você conduz isso, como é que está sendo feitas as intervenções com esse adolescente, o que foi avaliado, o que está por trás dessa necessidade de expor essa sexualidade ou dessa dificuldade, necessidade não, a necessidade é óbvio que há, né? Mas o que está por trás dessa dificuldade de expor essa sexualidade do adolescente? A gente tem que trabalhar o quê? As demandas do adolescente. As demandas são sempre mais importantes do que as queixas, tá? As queixas estão ali por causa de coisas que acontecem anteriormente. E é sobre aquilo que acontece anteriormente que eu preciso cuidar. Então, se você entende qual é a demanda desse adolescente e trabalha isso com esse adolescente, né? Fortalecendo no sentido de esse adolescente falar sobre isso, ajudando o adolescente a ter estratégias, né? Para sair desse lugar do medo, né? Da trava, você vai fazendo isso naturalmente ele vai se fortalecendo também. Mas isso depende muito de adolescente para adolescente, de pessoa para pessoa, né? Isso não tem um tempo determinado, não tem uma estratégia fixa, entende? Não tem uma coisa que é uma receita de bolo, não tem, tá? Isso vai depender muito do caso, muito de cada caso. Socorro Camila perguntou, você faz algum contrato terapêutico com eles sobre faltas, horários? Com certeza, tá? Quando a gente começa o processo terapêutico com o adolescente, a gente precisa deixar eles responsáveis por aquele processo deles. E a primeira coisa que eu faço é o contrato terapêutico com eles. Eu falo das faltas. Inclusive, eu combino com os pais de quem vai me pagar são eles, né? Ah, Dani, mas eu prefiro transferir. Então, quem vai te lembrar, quem vai te cobrar é o adolescente, não sou eu. Eu cobro o adolescente, eu não cobro para o pai e para a mãe, tá? Então, é assim que acontece. E aí, óbvio, a gente está trabalhando o que a gente precisa trabalhar com adolescente, né? Com identidade, com autonomia, com responsabilidade. Tudo isso eu trabalho quando eu faço contrato terapêutico com adolescente. É terapêutico fazer o contrato terapêutico. A Ívia me perguntou aqui, como manejar a primeira sessão? A primeira sessão, Ívia, eu já falei, comecei a live hoje falando sobre isso, como manejar a primeira sessão, né? A primeira sessão precisa que o adolescente tenha escolhido, né? Quem é que ele quis que ouve isso primeiro. A primeira sessão, o adolescente tem que estar à vontade, eu não vou chegando com inquérito policial para adolescente na primeira sessão, né? Eu vou querer saber o que é que o adolescente gosta de fazer, como é que ele se relaciona com as pessoas, como é que ele se relaciona com ele mesmo, quais são as questões que ele acha, por que ele está aqui, né? Eu sempre pergunto isso na primeira sessão para o adolescente. Por que você está aqui? Por que você veio, né? Por que você topou? Né? Ah, foi minha mãe que quis que eu viesse. Por que você topou? Né? O que é que você acha disso? Da sua mãe querer que você venha? Então, é assim que a gente começa o processo terapêutico, que a gente maneja o processo terapêutico com o adolescente na primeira sessão. Sempre trazendo para ele a ideia de que ele está ali porque é importante para ele e não para os outros. Isso é importantíssimo, tá? Vamos lá para outra pergunta aqui. Orientação vocacional profissional. Bom, eu não sei exatamente o que essa pessoa quis me perguntar, porque ela botou exatamente assim. Então, o que eu tenho a dizer a vocês a isso? Assistam a live que eu vou fazer com Bia
sexta-feira. Na verdade, eu vou fazer de convidada dela, tá? Eu vou ser convidada dela. E a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar muita coisa sobre orientação vocacional, profissional. Vai ser bem bacana. De uma forma bem ampla. Ai, Ívia, que bom que você está aí. Lua Pimentas falou, sim, esse é um movimento que eu faço. Que massa, Lu. Então, você está no caminho. Você vai fortalecer esse adolescente, pode ter certeza, viu? Mariana falou, e a devolutiva, Dani? Mari, eu já falei aqui em alguns momentos sobre a devolutiva. A devolutiva com o adolescente é dizer para o adolescente o que foi que eu avaliei, o que foi que eu entendi, né? Como é que eu estou percebendo que é o processo dele, quais são as demandas dele. Então, eu vou cobrar para o adolescente tudo aquilo que foi avaliado, certo? E aí eu combino com o adolescente como é que eu vou fazer a devolutiva para os pais. Se eu vou fazer a devolutiva para os pais, né? E se vai ser junto com ele, se vai ser separado, né? Se vai ser, o que é que eu vou dizer para esses pais? É tudo dito e combinado com esse adolescente também. Te respondi, você colocou e a devolutiva Dani, e eu tô achando que é só isso que você quer saber. Tem mais alguma coisa? Tem outra pergunta que diz aqui. Oi, Dani. Ah, não, aqui não é uma pergunta, aqui foi uma pessoa querendo fazer merchan, que entrou lá nas minhas perguntas, que o povo é muito sem noção com isso, gente. Eu não tenho nenhuma paciência. Até que ponto os pais devem participar do processo? Eu já disse, já respondi isso aqui, né? Até o ponto que não invada a privacidade do processo terapêutico do adolescente, até o ponto que não prejudique o processo terapêutico do adolescente, até o ponto que não deixe, que não permita que esse adolescente se individualize, porque a adolescência é a fase para se individualizar, para o outro ser outro, literalmente, né? E quando o adolescente não fala? Aí a gente faz. Não necessariamente a gente vai trabalhar com a fala, gente, no processo terapêutico. A gente trabalha com a escuta, tá? O objetivo principal dos psicólogos é escutar, é saber ouvir. Se a gente não souber ouvir, a gente não vai entender absolutamente nada. A gente não vai saber avaliar, a gente não vai saber compreender o que o outro está trazendo como demanda, tá? A gente vai só ouvir a queixa, não vai ouvir a demanda, né? Então, mais importante do que o adolescente falar é o psicólogo saber ouvir. E eu acho engraçado que nunca ninguém me pergunta isso, né? Nunca ninguém fala, Dani, se eu não souber ouvir, se eu não souber entender o que o adolescente quer me dizer? A gente sempre joga para o adolescente. E se ele não falar? Né? E se ele não fizer? E se ele não colaborar? Eu vou ouvir isso. Eu vou prestar atenção nisso. Eu vou saber entender isso, né? Isso faz parte do processo daquele adolescente. Isso faz parte do que ele quer me dizer, né? Não dizer nada é dizer alguma coisa, é dizer muita coisa. E aí eu preciso entender e saber ouvir isso. E aí eu indico um outro livro maravilhoso, que eu não tenho ele físico, eu tenho ele só online, porque eu tenho um aplicativo online de leitura de livro, que eu compro os livros online, que é Tô esquecendo as coisas, viu, gente? Eu sou ótima. Tô até bem que eu esqueci agora. Mas eu vou lembrar do psicanalista, o palhaço e o psicanalista. Esse livro vai te ensinar a ouvir, inclusive o silêncio do adolescente. Leiam, isso é livro essencial para todo psicólogo, não só para adolescente, para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo, tá? Exatamente, Nieri, o nosso corpo fala, né? O silêncio é processo terapêutico, Lua, exatamente. Tudo fala, né? E quando o adolescente chega rebelde, né? Não querendo participar, não querendo dizer, eu vou entender o que é aquele não querer, né? O que aquele não querer tem a ver com o quê? A última coisa você pode ter certeza que vai ter a ver com você. A última coisa. Porque a gente, psicóloga, nós não somos o centro da atenção do processo terapêutico da criança ou do adolescente, tá? Embora a gente desempenhe um papel extremamente importante, a gente precisa ter competência para estar ali, tá? Porque senão eles não vão se desenvolver ali dentro sozinho por conta própria. Mas o centro das demandas de um adolescente e de uma criança são as suas questões, e não a gente, enquanto terapeuta, tá? O livro é O Palhaço e o Psicanalista, de Christian Dürke. Eu acho que é assim o nome dele. Ele é um psicanalista maravilhoso.
são dois autores, literalmente o palhaço e o psicanalista. Eles falam sobre escuta, né? Eles falam como ouvir, como a gente aprender a ouvir, né, as pessoas. É maravilhoso, inclusive para a nossa vida, esse livro é essencial, tá? É essencial. Se alguém puder escrever aí, tá, gente? O palhaço e o psicanalista. De toda forma, eu vou colocar nos meus stories depois da live, para quem não pegou, enfim, ir lá e anotar. Eu vou colocar, vou fazer um print da capa do livro, para vocês saberem exatamente qual é, tá? E deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Não, acabaram as perguntas, todas dos stories, tá? Eu também já falei todo o meu roteirinho de hoje. Queria saber o que, é que vocês acharam dessa live. Gostaram? Tudo tranquilo? O palhaço psicanalista. Boa, Mari. Obrigada. Boa, Fernando. Valeu. Gente, eu quero que vocês saibam, mais uma vez, né, que essa semana e a semana que vem vai ser só de conteúdo sobre adolescência aqui no meu perfil. Então, venham, participem, divulguem, compartilhem, porque senão eu não vou ter mais ânimo na minha vida para ficar fazendo conteúdo para vocês. Então, por favor, vamos colaborar, vamos divulgar essas coisas aí pro povo, por favor, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer a vocês é que eu tenho um curso online na Hotmart com 7 módulos sobre como atender adolescentes. E nesse curso fala tudo o que eu pincelei hoje aqui nessa live, de forma detalhada, né? A gente tem um grupo também no Telegram fechado para esse curso, inclusive esse mês de julho ou início de agosto, vou ver quando é que eu vou conseguir fazer. A gente vai fazer já uma live só para a turma do curso. E para quem se inscrever agora também no curso, eu vou fazer, além dessa live específica para o curso, eu vou agendar depois com vocês e a gente vai fazer uma live sobre atendimento com adolescente online, né? Todas as questões de atendimento online para adolescentes. Então, vamos ganhar ainda esse bônus. Quem tiver interessado nesse curso, link lá na minha bio. Isso, maravilhoso. Darcy botou até o nome dos autores do livro, maravilhoso. Lá no link da minha biografia, no Linktree, vocês vão clicar lá e vocês vão ver o link, que é o primeiro, se eu não me engano, de inscrição para o meu curso. Você se inscreve e já automaticamente está dentro do curso e tem o conteúdo todo lá, os 7 módulos, tá? Para vocês se deliciarem agora nessa quarentena aí, estudando, se acabando de estudar. Dani, tem curso sobre atendimento infantil também. Dieri, tem o curso só do atendimento online, tá? O geralzão, tipo esse de adolescente, eu vou lançar agora no segundo semestre ainda. Ai, Yasmin, obrigada. Ai, tá, mas eu faço, Shirley, todas as postagens das lives eu faço, todas. Eu boto aqui para vocês, eu coloco alarme para vocês ligarem, tá? Faço de tudo, vou postar todas as lives. Não se preocupem. O valor do curso, eu não me lembro exatamente quanto é, mas se você for lá no link, a primeira coisa que você vai ver é o valor do curso. Não é caro não, viu? Fique tranquilo, mas eu não estou lembrando agora, porque ele já tem um tempo que está aberto as vendas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje na minha live Raiz, tá? A gente se vê aqui amanhã na live com a doutora Jade Pedrosa. Para a galera que está me acompanhando, que vai me acompanhar, né? Porque essa live vai também para o YouTube. Corram, quem está no YouTube me conhecendo lá a primeira vez, corram para o meu Instagram, Dani Rita _ psicóloga infantil, tem muito conteúdo lá legal, tá? Beijinhos, obrigada pela participação de vocês, amei.